Olá! E cá estou eu, professora Lourdes, para dar mais um bago de conhecimento da língua portuguesa. E hoje eu vou dar continuidade àquela sequência de vídeos sobre pontuação. E hoje vou continuar com a tal da vírgula, porque afinal de contas, vírgula é muito importante. Lembram que eu falei num vídeo anterior que não existe vírgula entre o sujeito e o verbo? Pois não existe mesmo. Não façam esse erro. Se eu tenho o sujeito e logo vem o verbo, não tem vírgula. Mas eu posso colocar umas coisinhas, umas expressões entre o sujeito e o verbo. E se eu colocar essa expressão, essas palavrinhas entre o sujeito e o verbo, essa expressão terá de estar entre vírgulas. Entenderam? Porque ela não pertence, ela não faz diferença. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Paulo, vou pegar aquela frase mesmo. Paulo saiu mais cedo. Ou seja, Paulo, meu filho mais velho, saiu mais cedo. Pergunto, faz diferença dizer que ele é o meu filho mais velho para que vocês entendam que o Paulo saiu mais cedo? Claro que não. Ou seja, expressões desnecessárias são expressões que nós colocamos na frase, mas elas não fazem tanta diferença na comunicação. Então, elas têm de estar entre vírgulas. Entenderam? Bom, aí vocês vão dizer assim, então sempre entre vírgulas? Cuidado. Casualmente, nesse exemplo, o que está entre vírgulas se refere ao sujeito, ao substantivo do sujeito, que é um ser humano. Mas nem sempre é um ser humano, ou nem sempre é o nome de alguém. Por exemplo, se eu fizer uma frase assim, e outra coisa, nem sempre vai ser sujeito. Eu posso ter uma expressão explicativa, acrescentar uma ideia a uma palavra que esteja lá pelo objeto, pelo predicado, seja lá o que for, tá? Então, se eu disser assim, Paulo saiu com sua namorada, moça lindíssima. Agora eu pergunto para vocês, dizer que a namorada do Paulo é uma moça lindíssima muda alguma coisa nesta ideia que eu estou passando para dizer que Paulo saiu com a namorada? Não! Ela podia ser feia, ela podia ser magra, ser gorda, ser velha, ser qualquer coisa. Porque o Paulo saiu com a namorada. Ponto. O acréscimo tem de ser separado por alguma pontuação. No caso, a vírgula. Neste caso, está lá no final. Paulo saiu com sua namorada. Vírgula, moça lindíssima. Fica entre a vírgula e o ponto final. Entenderam? Eu posso também ter estas expressões explicativas sobre alguma coisa, a respeito de um substantivo de alguma coisa. Por exemplo, lembra aquela frase de que a mesa quebrou? Eu acho que eu já falei aqui. A mesa, móvel muito antigo da minha casa, quebrou. A mesa quebrou. Ponto. Esta é a ideia. Agora, dizer que ela é um móvel muito antigo da minha casa foi um acréscimo. E esse acréscimo é desnecessário para entender que a mesa quebrou. Se está ali a mais, entre vírgulas. Estes acréscimos que nós colocamos são os tais de aposto. Aposto. É algo a mais que eu coloco, explicando, caracterizando, dando qualidade boa ou ruim a um substantivo. Esse substantivo pode ser o sujeito, ou não, ou qualquer outra função dentro da frase. Certo? Então é isso. Aposto, expressões a mais dentro de uma frase tem de estar separado na frase por vírgula.
Pronto! E este foi mais um bago de conhecimento da língua portuguesa por mim, professora Lourdes, falando de vírgulas.